Olá, estamos começando mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia da Rede Estadual. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, né? Em relação ao estudo das paisagens rurais e as paisagens urbanas no Brasil, né? Antes de nós entrarmos diretamente ao assunto, eu quero trazer aqui um conceito de paisagem, né? Que tem vários autores que defendem a teoria de alguns conceitos de paisagem. Por exemplo, Milton Santos, ele fala que paisagem é tudo aquilo que a tua visão, a tua vista pode alcançar, né? Então isso ele determina esse conceito de paisagem, o grande geógrafo Milton Santos. Mas aqui eu quero falar de uma paisagem que ela é composta de elementos do presente e do passado, né? Dotado de aspectos naturais e culturais do mundo, né? Então isso também pode ser um conceito de paisagem. Tudo aquilo que é composto por elementos, né? Tanto no presente como no passado, nós estamos falando de paisagem. Porque a paisagem ele é um aspectos perceptíveis do espaço geográfico. Isto é, uma forma como compreendemos o agir, né, do mundo a partir de alguns sentidos, né, como a visão, né, como Milton Santos fala que a visão é algo tão importante para visualizar a paisagem, né, que ele fala que a paisagem é tudo aquilo que a tua visão, a tua vista pode alcançar. Além disso, temos outro sentido como olfato, paladar e outros, né? Então, as paisagens, ela pode ser dividida, as paisagens culturais podem ser divididas em paisagem urbana e a paisagem rurais, a qual é o nosso tema dessa aula neste momento, né? Vamos falar sobre paisagens rurais e paisagem urbana. O que é uma paisagem rurais, né? Paisagens rurais, né, ela simplesmente, né, predomina, tem algo predominante, né, algumas características predominantes a paisagem rural, como por exemplo as áreas verdes, né, com bastante árvores, vegetações. Então isso aí são características de uma paisagem rural, diferente, né, da paisagem urbana, né? Então a paisagem rural é isso. Quando você fala de paisagem rural, o que vem em mente é floresta, rios, matas, né? Bastante florestas verdes, isso aí a gente fala de uma paisagem rural. Além disso, dos rios, né? Então é uma característica forte da paisagem rural, os rios, né? E dentro dessa paisagem rural, a fauna, né, que ela é bem mais diversificada, né, incluindo vários animais silvestres e também domésticos, né? Então, é uma das características também da paisagem rural, a fauna e também a flora, né? Então, eles têm característica marcante, tanto a fauna como a flora dentro da paisagem rural, diferente da paisagem urbana, né, que a gente não pode observar com a maior quantidade a questão da flora, né, que é as grandes florestas, ok? As principais características que existem entre a paisagem urbana e rurais, né, como já foi identificado aí para vocês observar, né, elas são bem visuais, né? Então a gente pode observar que no campo, né, existe uma maior quantidade de vegetação. No campo existe uma menor aglomeração de pessoas, né? O adensamento de pessoa é pequeno. Em relação à cidade, não, você tem um adensamento de pessoa bastante significativo. Então, estou falando aqui de característica da paisagem rural e da paisagem urbana, né? Na paisagem rural, a interferência humana, né, ela é pequena, já na paisagem urbana, não. Existe uma interferência humana bastante significativa, né? Na paisagem rural, nós vimos que a fauna ela tem uma presença muito maior, né, do que na paisagem urbana, ok? Nesse slide aí nós vamos falar sobre quais são as principais características da zona rural, né? A zona rural, ele é um espaço bem compreendido, né? O espaço rural ele é um espaço que não tem uma grande estrutura sobre a urbanização, ela não é urbanizada, né? A paisagem rural ela é destinada principalmente à atividade da agricultura, da pecuária, extrativismo, turismo rural e silvicultura ou a conservação ambiental. Então essas são as partes principais da atividade determinada lá no campo, né? No espaço rural, onde se produz grande quantidade de alimentos que é consumido pela população na paisagem urbana ou no espaço urbano, né? Então nós podemos perceber que tanto o espaço rural, a zona rural, depende do espaço urbano ou a zona urbana, assim também como o espaço urbano depende do espaço rural e vice-versa, né?
ela é uma rodovia de mão dupla, né? Um depende do outro. Então, podemos observar que a grande quantidade de alimentos, né, que é consumido na mesa, né, da população que mora na paisagem urbana, ou seja, na zona urbana, vem diretamente do campo, né? Vem diretamente do campo, né? Porque o campo realmente ele tem essa parte de atividade, né, de praticar agricultura, tanto uma agricultura de mercado como uma própria agricultura de subsistência, né? A agricultura de subsistência é aquela praticada apenas por alimento da população, o alimento da sua família, que era praticado pelo grupos indígenas há muito tempos atrás e até hoje ainda é praticado, né? Essa parte de uma atividade de agricultura de subsistência. E a agricultura de mercado não, é aquela praticado, né, exclusivamente para o mercado consumidor, para levar para venda, né, para comercializar, ok? Já a paisagem urbana, os benefícios, né, que podemos observar numa paisagem urbana é quando se tem uma arborização, né? Já na rural você não faz um tipo de arborização, não necessita fazer um projeto de arborização. Já na paisagem urbana não, a gente precisa muitas vezes é feito uma praça e naquela praça tem que arborizar para que o ambiente, né, o clima se torne mais agradável. Por exemplo, nas grandes metrópoles, né, a paisagem urbana ela é composta, né, por vários trânsitos. Então, a paisagem urbana nas grandes metrópoles, a gente vê uma grande quantidade de carros, trânsito de carros, fluxos de pessoas, né, de pedestre, né? Uma das características bem marcantes nas grandes cidades, na paisagem urbana, são as indústrias, né, os edifícios, as construções e principalmente a poluição, né? Nas grandes cidades, a gente percebe a grande poluição que acontece, tanto sonora como visual e principalmente o ar, né? Se você comparar, fazer um paralelo, né, da poluição do ar no campo, ou seja, numa paisagem rural, com a paisagem urbana, você vai ver que são realmente diferentes, né? O ar que você respira são totalmente diferentes, ok? Então nós estamos falando de paisagem urbana e paisagem rural. As paisagens urbanas, né, são paisagens mais próximas que conhecemos, que são aquelas que possuem uma grande interferência humana. Então nessa paisagem o homem interfere diretamente. Por que interferiu diretamente? Porque o homem transformou essa paisagem, que um dia foi uma paisagem rural, e transformou numa paisagem urbana, né? Se tornando um grande centro de uma grande cidade, ok? Dentro da paisagem urbana, ela é constituída por elementos como os arquitetônicos, né? Os grandes prédios que é formado, que é construído pelos arquitetos. Nós também temos características marcantes da paisagem urbana, as pontes, as avenidas, estradas, prédios, praça, pontes, viaduto e muitos outros. Então vejam que as características são totalmente diferentes, tanto as características rurais como a característica das zonas urbanas. Nós temos aqui um mapa conceitual que pode observar. Nesse mapa conceitual nós vamos ver a diferença que existe entre espaços, né, rural e espaço urbano, né? Os espaços com diferentes dinâmicas, tanto social como econômica. Então, a parte econômica do espaço rural é um e a parte econômica do espaço rural é outro, né? Então, vejamos aí que o espaço urbano, do lado esquerdo da sua tela do seu televisor, área elevado, adensamente populacional, né? Então, no espaço urbano, nós temos uma área com adensamento, com uma grande quantidade de pessoas, né? Composta por grandes habitantes, com uma aglomeração de habitantes, formando as grandes cidades. Já no espaço rural, essa área ela é bem baixa, né? O adensamento populacional é baixo, né? A quantidade de pessoas é baixíssima. Se destaca também nessa área urbana os assentamentos, enquanto no espaço urbano você pode observar que existem as grandes aglomerações que formam a cidade. Já no espaço rural, a gente percebe que destaca os assentamentos e pequenas propriedades, né? Assentamentos rurais, né? A qual é formado por chácaras, né? As pequenas propriedades. No espaço urbano, a gente pode destacar como uma atividade, né, de produção econômica, né, a produção industrial, o comércio e serviço. Isso é o destaque para a atividade econômica no espaço urbano. Já no espaço rural ou na paisagem rurais, é destacada a atividade como agropecuária, agroindústria e o extrativismo. Então você vê a diferença que existe de um espaço para o outro, né?
No espaço urbano você vê a menor abrangência espacial, né? É a menor abrangência espacial, pessoas moram num pequenos espaços, né? É uma menor dinâmica e econômica. Já no espaço rural, a gente pode perceber uma maior abrangência espacial, né? Em que a pessoa, né, tem um grande espaço, né, uma grande propriedade. E a dinâmica econômica, ela depende muito do espaço urbano. Então, o espaço rural, ele depende da economia urbana, ok? Então, nós vimos aí esse mapa conceitual, a diferença entre esses dois espaços, o espaço urbano e o espaço rural. Uma das principais diferenças entre o urbano e o rural, né, está relacionado nas práticas socioeconômicas, né? O espaço rural, como já dissemos anteriormente, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário. Então, dentro do espaço rural, a principal atividade, a prática socioeconômica é o setor primário, dentro de quê? Do extrativismo, da agricultura e a pecuária. Enquanto no espaço urbano, podemos observar que as práticas socioeconômicas estão relacionadas ao setor secundário, né, que são as indústrias e produção de energia, e o setor terciário, que é o comércio e o serviço. Então, enquanto no espaço rural nós temos apenas uma prática socioeconômica o setor primário, já no espaço urbano nós temos como prática socioeconômica o setor secundário e o setor terciário, ok? Aí nós temos uma imagem, né, em que nós temos o espaço rural e o espaço urbano, ou seja, uma paisagem rural, uma paisagem urbana, né? Aí esse trator simplesmente está fazendo uma mecanização, preparando a terra para a produção de alimento que vai ser consumido por essa metrópole, aí, né, por essa cidade. Também temos outra imagem, né, de grandes edifícios, trânsito, pedestres, veículo, poluição sonora. Aí são as características que é de uma paisagem urbana, né? Principalmente nessa poluição do ar, os componentes da paisagem urbana, ok? Outra imagem, nós temos essa imagem aí, a imagem do campo, né? Então, apesar da diferença que existe entre os paisagens rural e a urbana, os componentes da paisagem rurais são necessários para equilibrar com a vida nos grandes centros urbanos. Então, a paisagem rural ela é de grande importância para fazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre a vida das pessoas na cidade, ok? Diante de toda essa situação que vimos, podemos chegar a uma conclusão que as paisagens rurais e urbanas são paisagens modificadas pelo homem, né? Umas a mais e outras a menos. Um conceito de rural devido às suas atividades econômicas e outro conceito urbano devido ao seu contexto que é inserido. Então podemos observar que tanto a paisagem rural como a paisagem urbana, elas foram modificadas ou transformadas pelo homem, né? O ser humano ele modifica constantemente essa paisagem, seja ela uma paisagem rural ou seja ela uma paisagem urbana. A paisagem rural ela é transformada, modificada em construção de pontes, né? Viadutos, prédios, né? Grandes avenidas. Já a paisagem rural ela é transformada e modificada pelo homem na construção, né? de vários tipos de implementos agrícolas para cultivar essa área no campo, ok? Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício, né, que fala: a urbanização é um sinal característico da modernização econômica. A transferência da população do meio rural para o meio urbano acompanha a transição de um padrão de vida econômico apoiado na produção agrícola fechado e autossuficiente para outro, baseado na indústria e no comércio, no serviço através do processo de urbanização. Encontra-se a intensificação da divisão social do trabalho e o aprofundamento da produção mercantilista, né, a produção mercantil. O urbano diferencia do rural não somente pela sua posicionalidade, mas também por suas características sociais, econômicas e até culturais. Conforme o trecho acima citado, lido, podemos considerar que o espaço urbano envolve, letra A, práticas predominantes relacionadas com os setores secundário, terciário da economia, além de uma dinâmica trabalhista social e mais complexa. B, organizações do trabalho e ordenamento divididas sem as mesmas atribuições alterais que geralmente se vinculam ao sistema produtivo do campo. C, o menor relação entre o custo-benefício para o trabalhador, em razão da presença do maquinário no cerne da produção, ao contrário do que ocorre no espaço rural. D, uma mais avançada produção tecnológica, haja vista que as cidades apresentam estruturas mecânicas mais avançadas que os grandes espaços da produção agrícola. E letra E, uma lógica de dependência econômica e social acentuada, haja vista que as cidades não foram capazes de alcançar as mesmas autossuficiência
do meio agrário. Então a resposta certa seria a alternativa A, realmente, né, que conforme o trecho apresentado pela questão das práticas urbanas, ela se baseia principalmente, né, na indústria e no comércio. Já no setor urbano, né, ela realmente é praticada pelo setor secundário e o terciário, ok? Para você acessar um pouco mais a esse conteúdo, você pode assistir o filme Campos dos Sonhos, né, um filme muito importante, e também você pode acessar a plataforma Eduque, que você vai ver outras aulas iguais a essa, ok? Muito obrigado.